Muito bem, retomamos a nossa programação com o painel Regulação e Judicialização na Saúde Suplementar. Esse painel é um oferecimento da ANAB. Para dar as boas-vindas, convidamos ao palco a senhora Luciana Silveira, diretora executiva da ANAB. Boa tarde a todos, é uma satisfação para a ANAB poder patrocinar um evento dessa magnitude. Eu gostaria de agradecer em nome da ANAB a organização do Estadão e a competência na indicação de nomes ilustres, a excelência nas palestras. Tivemos um dia bastante produtivo. Gostaria também de agradecer aqui a presença das nossas associadas à ANAB, as autoridades aqui presentes, 2 ministros, temos também o Dr. José Carlos Abraão, diretor-presidente da ANS, doutora Lenise, chefe de gabinete, doutor Alexandre, procurador-geral da ANS, e a toda a plateia que ficou aqui até esse horário para discutir um tema tão importante como regulação e judicialização. Vou falar muito rapidamente para vocês entenderem um pouquinho o nosso setor de administradoras de benefícios. A ANAB, na verdade, ela tem por objetivo representar institucionalmente as administradoras de benefícios. Ela congrega hoje 23 administradoras de benefícios. E essas administradoras de benefícios, elas atuam em todo o território nacional e hoje são responsáveis por cerca de 5 milhões de beneficiários de planos privados de assistência à saúde. Algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender o conceito de administradoras de benefícios. Por quê? Porque as administradoras surgiram há pouco tempo. Muito embora elas já estivessem na legislação desde 1998, né, quando houve a promulgação da Lei 9656, e elas já constavam lá como uma modalidade organizacional, sua regulamentação, ou seja, ali onde o órgão regulador coloca de que forma ela deve atuar no mercado, só aconteceu em 2009. Então, muitas pessoas não conhecem ainda esse conceito. Por isso que nós vamos falar um pouquinho para que vocês possam conhecer, quem ainda não conhece, obviamente. Hoje, a ANS possui 123 administradoras de benefícios registradas. Como os senhores já devem saber, para atuar no mercado de saúde suplementar, há necessidade de um registro. Elas movimentam cerca de R$1,5 bilhão nesse espaço de tempo. As administradoras de benefícios trabalham com planos coletivos. Quando eu falo coletivo, na verdade, eu não estou falando hoje da totalidade dos planos coletivos. A maior parte das administradoras de benefícios trabalham com planos coletivos por adesão. Mas é bom os senhores conhecerem os números hoje. Dos 48,5 milhões de beneficiários de planos de saúde, 39 milhões fazem parte de planos coletivos. Os planos coletivos se subdividem em planos coletivos empresariais e planos coletivos por adesão. Os empresariais são aqueles onde os beneficiários são vinculados a empresas. Nos últimos anos, os senhores podem verificar pelo nosso gráfico que a evolução dos planos coletivos empresariais, ela acompanha o crescimento do emprego. Então, quando o emprego aumenta também o número de planos coletivos empresariais. E a mesma coisa acontece quando o emprego reduz. Nós tivemos uma perda bastante expressiva nos últimos 2 anos. Isso vai ficar demonstrado nos próximos gráficos. E onde é que entra a figura da administradora de benefícios? A administradora de benefícios, ela faz o elo de ligação entre a empresa que gostaria de contratar um plano de saúde e a operadora de planos de saúde.
Já o plano coletivo por adesão. O plano coletivo por adesão, ele surgiu em 2009 também, quer dizer, a regulamentação do plano coletivo por adesão, da forma que ele se apresenta hoje, ela só começou a existir em 2009. E graças a ele, né, graças ao plano coletivo por adesão, diferente do empresarial, profissionais liberais puderam aderir a planos de saúde. Então, a legislação ela coloca de uma maneira bem clara, bem específica, que para ter um plano coletivo por adesão, há que se ter um vínculo. Que vínculo é esse? Então, são vários tipos de vínculos. Categorias passam a ter acesso à assistência médica hospitalar, desde que elas tenham vínculos com entidades de classe, com o serviço público, enfim, tem vários tipos de vínculos profissionais que podem ser, que acabam aderindo a esse plano coletivo por adesão. Vamos entender melhor como é que isso funciona. Plano de saúde coletivo por adesão, tem os números também aí, lembrando que começou lá em 2009, então o primeiro dado que nós temos é de junho de 2010, e ele oscilou um pouquinho, mas, na verdade, foi um dos planos que conseguiram se manter estáveis, né, durante esse período. E aí, como é que é o trabalho das administradoras de benefícios também no plano coletivo por adesão? As administradoras de benefícios auxiliam essas entidades de classe, na hora também da contratação do plano coletivo. Mas por que fazer essa contratação via administradora e não diretamente? É claro que é possível fazer, a lei não impede que essa relação seja feita dessa forma, seja feita diretamente. Mas qual a vantagem que existe quando se opera junto com uma administradora de benefício? Toda relação de negócios, ela se torna mais eficaz, mais eficiente quando você tem um expert ao lado. Mesma coisa você construir, fazer uma reforma na sua casa, você pode fazer sozinha, como você pode fazer ao lado de um engenheiro, de um arquiteto. Quando você vai comprar um carro, você pode comprar um carro sozinha, você pode também comprar com o seu mecânico de confiança. Faz toda a diferença, sem dúvida alguma. Então, é a mesma coisa, quando a empresa vai contratar um plano de saúde, ela pode contratar diretamente, sim, mas tem uma coisa que a gente acha que é primordial nessa relação, é a informação. Então, a grande bandeira das administradoras de benefícios é a informação. Quando ela atua juntamente com empresas e entidades de classe, ocorre nitidamente um aumento da informação dessa empresa ou dessa entidade de classe. Isso quer dizer que acaba a assimetria de informação. Você tem, de um lado, uma pessoa jurídica, de outro, uma outra pessoa jurídica, com o mesmo nível de informações. Então, isso amplia o poder de negociação dessas entidades e empresas. Aqui eu mostro para os senhores apenas os números, né? Nós temos o contrato coletivo por adesão, individual e o coletivo empresarial. Estou terminando, meu tempo já está terminando ali. Aqui falamos um pouco do trabalho executado pelas administradoras de benefícios, ao contrário do que muitos pensam, não ocorre somente no ato da venda, é um trabalho contínuo ao longo de todo o ano. Então, a administradora de benefícios ela fica sempre ao lado da entidade, sempre ao lado da empresa, auxiliando a empresa na redução de custos, ela amplia o poder de negociação da empresa, como eu já falei, ela dá suporte técnico. Então, ela atua tanto no início, na negociação, para verificar o perfil da carteira e verificar qual o melhor plano de saúde para aquela empresa, o mais adequado para aquela empresa, para a característica daquela população, como ela ajuda na gestão financeira, como ela ajuda na gestão operacional e ela ajuda também no estímulo a hábitos saudáveis, que nós falamos bastante hoje aqui nessa questão dos hábitos saudáveis. E a administradora de benefício, ela tem também limites de atuação. Isso é importante, poucas pessoas conhecem, às vezes confundem um pouco os conceitos de administradora com operadora de planos de saúde. As administradoras, elas não podem operar, atuar como representante mandatária
ou prestadora de serviço, uma operadora de plano de saúde. Isso está explícito na legislação. A administradora de benefício, ela também não pode ter rede própria. Então, ela trabalha, na verdade, ela trabalha para a empresa, para a entidade. E ela também não pode participar, é vedada a participação, ela não pode pertencer ao mesmo grupo econômico de uma operadora de plano de saúde. Então, aqui, de uma maneira bem resumida, eu coloquei a diferença entre as duas. A administradora cuida da parte logística administrativa, enquanto a operadora cuida da parte assistencial, da prestação do serviço de assistência médica. Estou concluindo já. Outra coisa importante, né, quer dizer, mostrar como as administradoras de benefícios precisam estar estruturadas para atender esses beneficiários. Cada vez mais as administradoras de benefícios investem na sua infraestrutura de atendimento. Então, vários canais de atendimento hoje existem dentro das administradoras de benefícios. E a ANAB entende que é extremamente importante, até para alinhar o pensamento com as administradoras de benefícios, a importância da informação. Então, os senhores receberam, os senhores virem aqui em frente o nosso guia de informações, que é justamente para isso. A legislação ela é muito complexa, uma legislação ampla, com mais de 400 normativos. Então, para o consumidor, fica realmente muito difícil entender o direito dele, né, direitos e deveres. Então, nós fizemos um compêndio, quer dizer, um guia que é muito mais simples, uma linguagem mais acessível, para que o consumidor de plano coletivo possa entender quais são seus direitos e deveres de acordo com a legislação vigente. Com isso, nós podemos finalizar dizendo que os pilares de atuação da ANAB são acompanhar as discussões relevantes, representar essas administradoras, ampliar a parceria das administradoras com empresas e entidades de classe, promover a interação permanente das associadas, desenvolver, planejar e apoiar propostas de melhorias de segmento e buscar o consenso na padronização, na discussão sobre a regulação. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Luciana Silveira. Nosso painel agora se inicia com o excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Fux. O senhor ministro é graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela qual é também mestre e doutor em Direito Processual Civil. Tem extensa carreira como professor de Direito e, em 2001, foi nomeado ministro do Superior Tribunal Federal. Seja muito bem-vindo, excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Fux. Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer às entidades que formularam esse convite para que estivéssemos aqui hoje nesse debate interdisciplinar, a AMB, a Associação Médica, a ANAB, e o Estadão, que é um veículo de comunicação que torna a realidade a estatura constitucional da liberdade de imprensa e liberdade de expressão, em razão exatamente da seriedade com que conduz as suas matérias. Eu gostaria de saudar a todos, na pessoa do meu querido amigo e ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, os senhores advogados, os senhores do segmento. Eu não tenho aqui doutor Alessandro Acaiaba de Toledo, doutor Florentino Cardoso, doutor Francisco Mesquita Neto. Ainda me sobram 14 minutos e 2 segundos. O poeta John Donne lavrou uma bela poesia, cujo título é No Man is an Island. Nenhum homem é uma ilha. Ninguém consegue alcançar os seus objetivos isoladamente. Com base nessas premissas, na parte que nos toca mais de perto do processo, 2 congressos interessantes foram realizados em Pávia e no Teherã, em 1974, exatamente para solucionar casos
em que determinadas demandas deveriam ser promovidas no interesse coletivo, as denominadas ações coletivas. Então, era preciso escolher um órgão intermediário entre o cidadão e o Estado que pudesse veicular aquelas pretensões através de demandas em que o forte iria representar o fraco. E o grande exemplo na área da saúde é que inúmeras mulheres que ingeriram a denominada pílula de farinha anticoncepcional nem tiveram de sair de casa para obter exatamente o ressarcimento dos danos morais que tiveram pela falta de planejamento familiar. Essa ratio essende de que um por todos e todos por um é exatamente a razão de ser que informa a criação dessas associações e que justifica a consagração constitucional da liberdade de associação. As pessoas se associam porque, num Estado democrático de direito, nada mais lídimo diante da autonomia, da vontade, da liberdade de expressão, da união de forças para obter um objetivo comum, nada mais lídimo do que consagrar a liberdade de associação, onde os cidadãos obtêm, através de mútuo e recíproco apoio, a autorrealização das suas ideias éticas, religiosas, científicas, médicas. E essa autorrealização hoje talvez seja um fenômeno novo no mundo inteiro e que começa a adquirir uma eminência jurídica como centro axiológico de vários sistemas jurídicos. O professor Robert Putnam, de Harvard, afirma que hoje, mais importante do que o capital financeiro, é o capital social. É a organização das pessoas na busca da realização de um objetivo comum. E por que não dizer, como hoje já se consagra, que, na verdade, as pessoas se unem não só na busca da autorrealização, mas também no direito à busca da sua própria felicidade. Recentemente, no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos a oportunidade de julgar um caso em que uma moça, malgrado tenha sido registrada por um pai que fora casado com a sua mãe, depois da separação do casal, ela teve ciência de que tinha um pai biológico. E, ao procurar a sua identidade biológica, foi obstada por esse pai biológico uma alegação de que ela já tinha um pai socioafetivo. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que, à luz da dignidade da pessoa humana, é imperioso que se assegure a alguém a busca do seu direito à identidade exatamente porque aquilo representa, à luz do núcleo essencial da dignidade humana, que é o centro de todo o sistema constitucional, representa exatamente o direito à busca dessa felicidade. E as associações, principalmente as associações ligadas à saúde, que é algo intimamente ligado à dignidade da vida humana, elas operam exatamente nesse sentido, na associação de pessoas que, conforme a exposição brilhante que me antecedeu, buscam objetivos comuns. Mas, evidentemente, que, unidos em associação, a obtenção desses benefícios se realiza de maneira muito mais factível, assim como também as ações coletivas apresentam resultados mais otimizados do que se fossem veiculadas por um autor individual contra, talvez, uma pessoa portentosa, sob vários aspectos. Então, a liberdade de associação hoje é um direito subjetivo, constitucional, inatingível, um direito fundamental e que tem algumas características muito imbricadas com a liberdade de associação. É que o direito a se associar, calcado na liberdade de associação, é um direito imanente ao ser humano, um direito inalienável. Na Declaração da Independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson deixou gravado que todo homem nasce com direito à vida, à liberdade e o direito à busca de sua felicidade.
E as associações, elas exatamente conspiram para que se realizem esses desígnios que os homens, talvez individualmente, sem muito recíproco apoio, talvez não obteriam. Daí a importância da liberdade de associação, que sequer, como direito fundamental, pode sofrer restrições durante até o estado de sítio. A Constituição Federal até admite restrições ao direito de reunião. Mas o direito de reunião não se confunde com a liberdade de associação. Os antigos sábios se associavam através de cartas, de telégrafos. Eles não se reuniam, de sorte que eles se associavam por um ideário comum. Por essa razão, a liberdade de associação, e essas associações, elas têm uma estatura constitucional, e esse direito tem um aspecto objetivo, positivo, e um aspecto de dimensão negativa. Em primeiro lugar, sob aspecto positivo, todos têm o direito de se associar. Todos têm o direito de criar uma associação. Todos têm o direito subjetivo público de aderir a uma associação. Sob o ângulo negativo, ninguém pode ser obrigado a se desfiliar. Também ninguém pode ser obrigado a se associar. E, sob esse ângulo também, o Estado, o poder público, sofre uma função inibitória no sentido de que não pode dissolver uma associação, a não ser que ela tenha fins ilícitos, paramilitares, e, mesmo assim, a dissolução de uma associação tem necessariamente de passar pelo judicial review, que é o trânsito em julgado de uma decisão. Só depois da imutabilidade, da indiscutibilidade da palavra do judiciário é que se pode considerar dissolvida uma associação. Esse tema ele é extremamente vinculado ao que hoje se discute sobre a regulação. Nós sabemos que o Estado, de uma postura do laissez-faire, laissez-passer, ele passou a ser um Estado intervencionista. Mas essas intervenções do Estado, no domínio de vários segmentos, como verbo e graça no domínio da saúde, eles exigem o que o professor Kassustain, que é auxiliar direto de Barack Obama, afirma ser uma capacidade institucional. Então, só para dar um exemplo, senhores, nós do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes somos os instados a decidir questões em relação às quais não temos conhecimento enciclopédico. Daí fazemos audiências públicas, ouvimos a miticúria, como, por exemplo, uma vez ouvi vários médicos, ao decidir uma questão de responsabilidade civil, sobre a morte de um cidadão que não se sabia o nexo de causalidade. Ele sofrera um AVC, voltara curado aqui de São Paulo, que a medicina de São Paulo é de excelência, e, voltando na ambulância aérea, uma bala de oxigênio caiu na cabeça dele. E a discussão que se travou, meses depois ele faleceu, e a discussão que se travou era exatamente se ele falecera da recorrência do AVC, da queda da bala de oxigênio e de quem era a responsabilidade, quem colocou a bala de oxigênio, do dono da aeronave, enfim. Mas era preciso saber a causa, o nexo de causalidade. E aí, então, nos valemos de amiticúria, neurologistas que afirmaram que, na verdade, ele falecera de uma recorrência do AVC, porque se ele tivesse que falecer em razão da bala de oxigênio, teria falecido no momento mesmo da queda daquele equipamento. Pois bem, então a atividade regulatória é uma atividade nova na administração pública brasileira, mas ela passa por alguns crivos críticos. Em primeiro lugar, porque o Brasil vive sob o domínio da legalidade. Então, essas intervenções estatais devem se dar à luz da lei. Entretanto, as agências regulatórias, por força das ordens normativas consideradas constitucionais, elas têm poder normativo. E, com esse poder normativo, elas eventualmente, e há vários exemplos, mas elas eventualmente podem interferir numa liberdade de associação no âmbito médico, como na liberdade de associação no setor elétrico, e assim por diante. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as agências reguladoras elas têm o poder normativo
desde que elas obedeçam o que a doutrina francesa administrativista denominou loi cadre, ou seja, tem uma lei quadro e dentro dessa lei, que não vai especificar, porque o legislador não tem expertise, o legislador atua com interesses políticos e não tem visão dos aspectos setoriais. Então, as agências reguladoras fazem as vezes do legislador, no Estado Democrático de Direito, e o Supremo Tribunal Federal defere essa competência às agências, desde que elas não invadam a seara dos denominados direitos constitucionais e direitos fundamentais. Então, não há nenhuma crítica direta às agências reguladoras. O que há de se fazer, na verdade, é uma ponderação no momento em que surge um ato normativo da agência reguladora e um direito fundamental de outro. Ora, se as agências reguladoras, muito embora tenham um poder normativo, esse poder normativo é carente e deficitário sob o ângulo democrático, há um déficit democrático da agência reguladora, não é composta por legisladores eleitos por nós. Se, por um lado, ela tem esse poder normativo com esse déficit democrático, ela também deve respeitar os parâmetros constitucionais. Se o legislador eleito, que é o destinatário dos comandos constitucionais, não pode legislar contra os direitos fundamentais, forçosamente, as agências reguladoras também, nos limites do seu poder normativo, não podem infringir os direitos fundamentais, como só vai ser a liberdade de associação. Então, sinteticamente, correndo contra o relógio, mas, ao mesmo tempo, tentando sintetizar aquilo que talvez represente uma expectativa do setor, eu diria que as agências reguladoras não podem impedir a criação de associações. Também não podem impedir a adesão de associados. Por quê? Porque a liberdade de associação tem estatura constitucional. E, se isso é vedado ao legislador, a fortiori é vedado também ao agente que regula o setor. E, ainda que assim não fosse, com mais razão ainda, se a liberdade de associação está vinculada à dignidade da pessoa humana, à autonomia privada da liberdade, à autonomia da vontade, à liberdade de expressão, e, mais ainda, o direito à busca da felicidade, é aí que realmente a agência reguladora deve frear a sua ambição legiferante. E, como eu falei em busca da felicidade, hoje é sexta-feira, é um dia feliz, e eu também estou feliz por ter sido convidado, eu procurei uma passagem que representasse bem o que significa o direito à busca da felicidade. Encontrei em Carlos Drummond de Andrade, numa passagem do seu poema Recomeçar, a seguinte oração que deve nos servir de guia espiritual. Ele afirma: não importa onde você parou, não importa se você sofreu, o importante é que é sempre necessário recomeçar. Chorou muito, foi limpeza da alma. Sofreu, foi aprendizado. O importante é crer que é possível renascer várias vezes na mesma vida. É hora, então, de recomeçar. Diz ele, recomeçar depende apenas de crença e de sonhos, porque, finaliza o grande poeta Drummond, nós não somos do tamanho que nos vemos, mas somos do tamanho daquilo que sonhamos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Fux. Participa também deste painel o excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, doutor Luiz Felipe Salomão. O senhor ministro é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduado em Direito Comercial. Tomou posse no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça em junho de 2008.
Seja muito bem-vindo, senhor ministro Dr. Luiz Felipe Salomão. Boa tarde para todos. Quando o Dr. Jackson e o Dr. Alessandro me formularam um convite para falar sobre judicialização de saúde, a que eu muito agradeço, me disseram que eu teria 15 minutos. Eu comecei a pensar no que eu cortaria da minha exposição para falar em 15 minutos sobre um tema tão extenso, e eu comecei saindo, cortando a parte das... nós, do direito, gostamos muito de fazer saudações, de cumprimentos e etc. Eu comecei cortando essa parte. Então, eu quero, em primeiro lugar, só concentrar esse agradecimento às entidades promotoras do evento e pedir licença para saudar a todos na pessoa do ministro Luiz Fux, um dos mais destacados ministros do Supremo Tribunal Federal, joia da coroa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao qual eu tive a honra de integrar, e ele hoje é um dos ministros mais importantes daquela corte, nos honra bastante. Eu peço, então, uma saudação em nome dele, peço que todos se sintam agraciados, abraçados, e renovo os agradecimentos para as entidades que promovem esse importante debate sobre judicialização da saúde. Também um abraço ao querido amigo Abraão, que é hoje o encarregado da agência reguladora e que logo em seguida falará a todos. Então, em nome dele também, saúdo toda essa comunidade que aqui participa desse debate. A minha parte é relacionada mais voltada para a questão da legislação infraconstitucional, que é o meu tribunal, o STJ, e para poder falar sobre esses temas mais específicos, eu tive que fazer uma escolha de Sofia. Eu destaquei 3 temas para falar para vocês. O primeiro deles é por que a jurisprudência do STJ, ao longo desse tempo, veio confirmar uma ideia de apenar o descumprimento contratual por parte dos planos de saúde, quando não há um atendimento ou quando esse atendimento é deficiente, quando apena esse comportamento com o dano moral. Por que é que isso aconteceu e se isso é razoável de permanecer acontecendo? Em segundo lugar, se o STJ vem nos planos privados de saúde, nós vimos os números, 50 milhões de brasileiros são atendidos pelos planos privados. A ideia é indagar se a concessão de um determinado benefício por parte do judiciário de um tratamento ou de um medicamento que não está contemplado no plano, se isso acarreta uma disfunção contratual, isso gera consequências para o contrato, e se isso vem sendo adotado, e em que medida vem sendo adotado pelo Judiciário, e, por fim, a parte do reajuste automático com implemento de idade, se isso é razoável e em que medida a jurisprudência vem olhando para isso. Esses são os 3 pontos que eu vou falar. Para poder chegar neles, ainda com um olho no cronômetro e o outro aqui, eu quero fazer uma brevíssima evolução histórica da atividade médica, que é a atividade principal que estamos discutindo aqui, como que o direito olha para elas. Como que o direito olha para ela. Essa história começa lá na Grécia Antiga. Esculápio é o deus grego-romano que encarna a medicina, e essa simbologia, esse símbolo, né, desse homem com o cajado, com a túnica, com a barba, isso tem uma simbologia muito forte, né? A começar que ele é filho de Apolo, com a mortal Coronis, e quando ele nasce, a mãe já estava morta. Apolo tira da barriga da mãe, ou seja, é a vitória da vida sobre a morte. E a imagem, ela é, como eu disse, muito repleta de simbolismo. A barba representa a sabedoria, o cajado representa a humildade e o apoio, a túnica representa a simplicidade, a vida monástica dedicada a curar clientes.
A serpente também tem, a serpente que envolve o cajado, também tem uma simbologia. Para os gregos, a serpente era venerada, era idolatrada, porque ela tem, primeiro que ela sobrevive, ela escama e ela sobrevive, ela se modifica. E, além do que, o veneno era um veneno curativo quando é bem empregado. Então, ele acaba morrendo por um raio também. Apolo mata por um raio, que também é carregado de simbologia, não foi uma morte natural por uma doença, foi por um evento da natureza. E a palavra médico vem do latim, médico, quer dizer medo, e que tem, essa utilização de esculápio, facultativo, galeno. Medicina sempre foi tratada, ora como arte, ora como ciência. Havia uma confusão inicial. O livro do Gabriel Garcia Marques, o meu amigo Fux falou de um poeta, o Gabriel Garcia Marques fala de uma doença de uma marquesina que era mordida por um cão e que acaba, no Amor e Outros Demônios, e que acaba sendo confundida a raiva com o tratamento que ela teria que ter. Isso simboliza bem a história da doença e dos desígnios divinos, e a finalidade da medicina é prevenir, aliviar, tratar. Como eu disse, sempre houve uma confusão entre medicina mágica e medicina científica. Foi só com Hipócrates, em 460 a.C., que ele demonstrou que a ciência via a medicina como um processo natural. A doença é um processo natural com influência de fatores externos. Ainda assim, se apenava, nessa época, a falta médica com a pena de morte. Desse movimento na hora que precisaram e consertaram, estabelecer que a medicina é uma ciência, estabeleceram também, ora, uma responsabilidade muito intensa do profissional e dos hospitais, ora, se realizava uma responsabilidade que nós chamamos de eufemística. É uma irresponsabilidade quase total, que foi a que permeou quase toda a Idade Média até o começo do século XX. A partir daí, houve uma exacerbação da responsabilidade e também uma ampliação da judicialização da saúde. Tem relatórios do CNJ que já apontam mais de 300 mil ações referentes ao direito de saúde, ora em tramitação, e, diante desses números que assistimos na primeira exposição, nós percebemos que, efetivamente, é um campo que vem se desenvolvendo muito e vem acarretando o entupimento do judiciário, o que não é bom para o setor. O estágio atual da ciência, eu sintetizaria numa expressão que é muito utilizada na doutrina nossa, na jurisprudência, é de que, na medicina, para caracterizar esses fatores randômicos, não há doenças, há, na verdade, doentes. E os fatores externos são inerentes à atividade médica. Nessa questão da atividade médica, surge um complexo de relações envolvendo, ora, o médico e o paciente, ora, o médico, o paciente e o Estado, envolve os hospitais, as clínicas, os pesquisadores, as seguradoras, as administradoras de planos, as administradoras intermediárias, que cuidam da parte, como foi dito aqui, a ANAB. Enfim, há um plexo de relações jurídicas que, para nós, que temos que aplicar o direito, ela implica em relações, às vezes, muito complexas. Bastaria citar, por exemplo, agora que houve uma modificação na nossa lei de regência e vai se identificar nos bancos de esperma, e não é piada isso, o seu fornecedor. Nos Estados Unidos teve um caso, ficou muito conhecido, um jocoso caso, ele foi fornecedor para vários bancos de esperma e acabou sendo processado por inúmeras famílias buscando alimentos para os filhos que ele gerou. E aqui agora nós tivemos uma lei de regência modificada que vai ser identificado o fornecedor. Isso é um ponto que a jurisprudência vai ter que definir em que medida isso vai representar uma possibilidade de ajuizamento de demandas. Engenharia genética, nascimento injusto, hoje em vários países do mundo se litiga por nascimento injusto, ora contra o Estado, ora contra particulares. E, por fim, a questão do ombudsman médico, né?
vários países que têm a característica de utilização do sistema público de saúde estão criando essa figura do ombudsman médico, atuando em vários hospitais, com resultados bastante satisfatórios. E aqui nós estamos num momento especial para desenvolver essa tese da mediação para soluções dessas questões, porque justamente temos hoje uma lei da mediação, um marco legal da mediação, temos uma lei que ampliou a arbitragem, temos um Código de Processo Civil novo, o ministro Fux foi o presidente da comissão que trabalhou nesse código, tudo isso valorizando muito essa parte da conciliação e da mediação. Tem a França, tem o Uruguai, que criaram essa figura do ombudsman médico e vem atuando com muita eficiência. Acho que travou aqui. Tem que descontar o tempo, hein? Travou? Na questão especificamente do... Travou, não? Pronto. Na questão especificamente falando, já agora, da evolução da jurisprudência no STJ, eu destaquei esses 3 pontos, como disse. O primeiro deles é plano de saúde e dano moral, ou seguro-saúde e dano moral. Eu fiz uma pesquisa na jurisprudência da Corte e fui encontrando, ministro Fux, um início de tratamento da matéria completamente diferente com o que temos hoje. No início, o descumprimento do atendimento ou do tratamento médico era abordado pela jurisprudência como um mero descumprimento contratual. Assim como alguém que compra um imóvel, assim como alguém que compra um objeto qualquer, assim como alguém que transaciona alguma questão com outro, qualquer coisa decorrente de contrato, para nós, julgadores, se há o aborrecimento e ele decorre só do contrato, isso não gera um atentado à dignidade da pessoa humana a ponto de caracterizar a incidência de dano moral. E assim a nossa jurisprudência tratava o descumprimento em relação aos planos de saúde. Foi a partir desse julgado, de 2003... Não, perdão, esse foi um exemplo que eu preguei, de 2003, onde, mesmo nesse caso, onde a conclusão foi de que havia abusividade da operadora do plano de saúde em custear determinado tratamento fisioterápico, não foi reconhecida a ocorrência de dano moral. Nesse precedente que a ministra Nancy refere, de 2004, é que aí sim foi o primeiro caso de incidência de dano moral pela recusa de tratamento, pela recusa de custeio a tratamento do segurado. Daí para frente, começaram vários julgados a aplicar indiscriminadamente a sanção do dano moral, sem se preocupar com a característica de cada caso. Bastava haver o não atendimento, acarretava dano moral. Ainda havia alguma dissonância, idas e vindas, como é esse julgado que eu destaquei de 2007, onde o saudoso ministro Humberto Gomes de Barros fez uma tentativa de distinção. Olha, a recusa fundada e a recusa infundada de cobertura do seguro ou do plano de saúde tem diferença. E a diferença acarreta incidência ou não de dano moral. Mas foi um julgado isolado. Depois disso, o que prevalece é esse julgado agora de 2005 e que vem se repetindo. O inadimplemento do seguro-saúde se diferencia da inexecução das obrigações em geral, porque a recusa do pagamento ao segurado de despesas médicas adiciona aos respectivos familiares angústia e sofrimentos novos. Recentemente, agora em 2015, a nossa jurisprudência começou a acordar um pouco para o fato de que essa despesa extra pode acarretar para os planos e para o seguro de saúde
um déficit na sua relação negocial. E esse julgado do ministro Cueva exemplifica um pouco essa preocupação. É possível afastar a presunção, notem bem, presunção de dano moral, na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorre de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual. Então, começa a haver uma inflexão da jurisprudência no sentido de pensar um pouco melhor e perceber que não há uma determinada presunção para incidir o dano moral em todo e em qualquer caso. É preciso analisar a hipótese de incidência do dano moral para a cobertura ou não de determinada doença. Cobertura fora do contratado. Eu não encontrei precisamente ou exatamente uma cobertura, determinação judicial de cobertura para um tratamento não contratado. Tem, sim, um julgado da 4ª turma, onde se faz referência a um tratamento experimental. Mesmo assim, em um caso aqui à parte, eu precisaria de outros 15 minutos para poder, no mínimo, declinar o caso. Mas, fora dessa hipótese, eu não encontrei. O que acontece, sim, e isso vai precisar de um outro debate muito mais aprofundado, é que, quando se contrata o tratamento de uma determinada doença ou uma cobertura para determinado tratamento, qualquer intercorrência surgida daí, a nossa jurisprudência diz: você não pode limitar o tempo da internação, você não pode vedar a concessão de estente ou qualquer outro material necessário para o tratamento daquela doença. Ou seja, você não pode ampliar no plano horizontal a cobertura da doença, mas, em termos de profundidade, para o tratamento, você pode ir a fundo e determinar todo e qualquer tratamento para ele. É preciso agora avaliar essa questão do equilíbrio contratual. Talvez isso vá implicar para os planos e para os seguros de saúde uma readequação dos seus valores, e nós também temos que, nós, julgadores, examinar melhor essa questão do ponto de vista do equilíbrio contratual. E a questão da abusividade ou não da cláusula que prevê aumento de mensalidade de plano de saúde. Eu sempre tive o entendimento de que não é automático, mas não existe ilegalidade quando alguém atinge uma determinada idade, o implemento de uma majoração no plano de saúde. Sempre entendi assim, mas era vencido. Acabou prevalecendo esse entendimento, que aí eu já encerro com ele, do ministro Marco Buzzi. Foi um caso julgado na 2ª sessão, que tem a incumbência de julgar, em última palavra, os casos do direito privado. Ele tratou da questão do reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência de mudança de faixa etária, já aí sob a influência do Estatuto do Idoso. Ele disse: não configura por si só cláusula abusiva essa elevação, mas ela tem que ser examinada nos casos e nos contratos especificamente para compatibilizá-la com a boa-fé e a equidade a ser aferida em cada caso concreto. Ou seja, a operadora, a seguradora, todo mundo que opera nesse sistema, é preciso que, na hora que for implementar a mudança, realize os estudos atuariais, verifique a questão contratual, a utilização da boa-fé e, a partir daí, com as regras da agência reguladora, em mira, claro, proceda ao reajuste pela faixa etária. Eu quero agradecer imensamente a atenção que me ouviram e pedir desculpa pela extensão do tempo. Obrigado. Muito obrigado, ministro, pelas palavras, pela presença. Nosso terceiro debatedor é o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Dr. José Carlos Abraão. Ele é formado em Medicina pela Faculdade Souza Marques e especializado em Pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria. É membro do Conselho Empresarial de Medicina e Saúde da Associação Comercial do Rio de Janeiro, professor e coordenador de Pediatria e Puericultura na Faculdade de Medicina Souza Marques e no curso de pós-graduação de Pediatria da PUC-Rio. Atualmente é presidente da ANS,
Seja muito bem-vindo, Dr. José Carlos Abraão. Boa tarde a todos e a todas. Eu inicialmente queria agradecer o convite da ANAB, da MB, do Estadão, né? É uma honra para mim rever aqui os ministros Fux, ministro Luiz Felipe Salomão, né, que são expoentes da magistratura do nosso país e expoentes, inclusive, fora do Brasil, né? Muito obrigado por essa oportunidade. Vamos falar aqui um pouco da regulação e da judicialização da saúde suplementar, né? O Brasil, como eu digo, ele tem... Ele tem um grande sistema de saúde com um braço público e um braço privado, né? É um sistema que o setor público e o setor privado coexistem no provimento, no financiamento, na demanda e na utilização dos serviços de saúde. Especificamente a saúde suplementar, ela dispõe hoje de 48,3 milhões de planos médico-hospitalares. Desses planos, 80% estão com a categoria planos chamados coletivos, 20% são os planos individuais. Há, portanto, uma taxa de cobertura de 24,92%. A doutora Luciana já mostrou. Nós perdemos no último ano, um ano e meio, 1.770.000 beneficiários. Esse setor é muito suscetível, como também em qualquer parte do mundo, né, às variações da economia, mais 22,3 milhões de planos exclusivamente chamados odontológicos, né, 83% coletivos, 17% individuais, com uma taxa de cobertura de 11,5% de brasileiros. Temos hoje 1.310 operadoras, né, registradas no órgão regulador, 839 são as chamadas médico-hospitalares, 351 as odontológicas e 120 administradoras. Aqui a gente tem uma ideia da taxa de cobertura da assistência médico-hospitalar no Brasil. Os senhores podem observar que há uma maior concentração, aonde tem uma maior incidência populacional, uma maior incidência da indústria, porque foi, inclusive, através dessa indústria que começou a saúde suplementar no nosso país, como em outros países, né? E temos hoje, então, essa taxa cobrindo quase 25% da nossa população. Como dimensões do setor, eu gosto sempre de mostrar o que esse setor produz. Então, no ano de 2015, foram 211 milhões de consultas ambulatoriais, 55 milhões de consultas em pronto-socorro, 7,9 milhões de internações, 746 milhões de exames complementares e 48 milhões de terapias. Eu não trago as mensagens poéticas do nosso ministro Fux, mas eu gosto, ministro, de trazer algumas lembranças que os cabelos brancos vão me dando, né? Então, em qualquer circunstância, os profissionais ou os serviços de saúde devem estar atentos para a sua obrigação de informar o usuário. Muitas das demandas judiciais, eu digo que nós temos por falta de informação, e não só do médico, de qualquer profissional do setor saúde, sobre todas as condições de prestação dos serviços, os riscos envolvidos, os resultados possíveis e esperados e o limite da atuação dos recursos humanos e materiais, né? Nós sabemos que sempre que vamos procurar um serviço de saúde, é uma demanda que nós temos, que à exceção de uma cirurgia plástica eletiva, todas são uma necessidade. E nós estamos lidando com um bem que não se mensura, que é a vida humana. Mas nem sempre nós temos, né, o poder, né, de um ser
superior a nós. Como é um organograma da atuação do órgão regulador? A agência tem que fazer uma relação entre o beneficiário, e que, pela minha formação médica, é o paciente, é a razão da nossa existência, tá? A relação com as operadoras e a relação com os prestadores. Para isso, nós precisamos ter informação, nós precisamos regular, mediar, fiscalizar e não esquecer que esse é um setor de mutualismo que necessita ser fomentado, para que possamos ter qualidade, possamos ter accountability e a sustentabilidade. Mas a sustentabilidade na saúde não é só a sustentabilidade econômico-financeira, é fundamentalmente a sustentabilidade assistencial. E, através dela, nós vamos proporcionar os princípios básicos da Organização Mundial de Saúde. Saúde tem que ser dada com qualidade, com segurança e uma saúde humanizada. Bem, como nós procedemos à governança regulatória na Agência Nacional de Saúde? Nosso país tem 10 agências reguladoras. A Agência Nacional de Saúde, que regula esse bem que, né, nós não podemos mensurar, ela é composta por uma diretoria colegiada de 5 diretores, tá? Tem um corpo técnico concursado e que nós temos a preocupação de permanentemente estar o qualificando e aprimorando, né? E temos a nossa Procuradoria, a nossa AGU, com 23 representantes, o doutor Alexandre, que ali coordena o seu grupo, nos assessorando, né, na formação das resoluções, nas formações dos normativos, e sabemos que muitas das vezes, né, como a Luciana falou, já passamos de 400 RN. Eu digo, senhores ministros, talvez eu tenha algumas audácias também, às vezes com cabelo branco, que a gente precisava fazer uma consolidação das leis da saúde. Essa consolidação das leis da saúde, há um trabalho, inclusive, no Ministério da Saúde, não só da saúde suplementar, mas do sistema de saúde brasileiro. Porque o dia a dia, desembargador Erson está ali, na verdade, o dia a dia da operação, dos normativos, da evolução da tecnologia, da evolução da inovação, nos leva, né, a que a gente tenha que deliberar novas resoluções, tenha que deliberar novos normativos. Como nós estamos trabalhando, quais são as ações da ANS para mitigar a judicialização? O ministro Salomão falou, já são mais de 300 mil processos, né? Nós precisamos conter. A boa judicialização é protetora do cidadão brasileiro no seu Estado democrático de direito. Mas nós não podemos continuar a conviver com, né, a judicialização inadequada, a judicialização não só de processos, procedimentos que não estão autorizados, né? E aí nós temos as câmaras dentro do órgão regulador, então procuramos fortalecer a Câmara de Saúde Suplementar, que tem mais de 60 representantes de toda a sociedade, de todos os players do setor, as câmaras e grupos técnicos de discussão de normativos, de projetos, os comitês permanentes, como é o Comitê de Informação de Saúde Suplementar, o COPIS, como é o COSAúde, que é análogo ao CONITEC do Ministério da Saúde e que procura trabalhar integrado com as audiências e consultas públicas, né? E, a partir daí, estabelecer, né, o mais de informação com transparência, com ética, procurando promover e empoderar esse consumidor para que os seus direitos adquiridos sejam respeitados, né? Então, nós temos os canais de relacionamento, quer o DISC da ANS, quer o atendimento pessoal, quer a central de atendimento. Então, no último ano, foram quase 470 mil ligações, a central de atendimento, os núcleos, temos 12 núcleos no país, os outros canais de informações e de reclamações.
A maior incidência, eu acho isso importante nesse painel trazer, é que, né, as demandas se concentram nas coberturas. Os contratos são a segunda demanda da nossa sociedade. Os reajustes e mensalidades é a terceira. Bem, uma ação que é uma ferramenta no órgão regulador e que eu digo que ela é importante na gestão, não só do órgão regulador, dos serviços de saúde como um todo, são as chamadas NIPs, a notificação de intermediação preliminar. Isso foi um piloto da agência em 2008, né? Então, ela tem uma divisão da chamada NIP assistencial, que é a notificação com referência a toda e qualquer restrição de acesso à cobertura assistencial, e a não assistencial, que atende às demandas relativas a reajuste, a descumprimentos contratuais. Essa ferramenta, né, nos permite fazer com que 90% das demandas sejam resolvidas direto no órgão. Então, senhores magistrados, no ano passado foram 100 mil demandas. 90% não foram para o judiciário. O ideal é que nós possamos chegar a uma resolução total, mas esse processo tem, nesses 8 anos, né, avançado e melhorado a resolutividade. Ela gera para nós também um outro monitoramento, que é chamado monitoramento da garantia de atendimento, que trimestralmente as operadoras são avaliadas, né, no seu desempenho, e a partir daí, quando não atinge, né, os números adequados, elas podem ter os seus produtos suspensos e a sua atividade parcialmente suspensa. Nos últimos, né, de 2012 a 2006, 2.028 planos foram suspensos de 385 operadoras. Né? Uma outra ferramenta que nós, né, trabalhamos para mitigar a judicialização, né, são as obrigatoriedades de ouvidorias que foram implementadas nas operadoras, inclusive com atendimento presencial, com atendimento telefônico, com protocolo sendo gerado desse atendimento, com prazos para respostas a essas solicitações, e as negativas de atendimento têm que ser, hoje, entregues por escrito para o beneficiário, né? Claro que o não cumprimento irá gerar, né, o normativo que está estabelecido. O fortalecimento das ouvidorias implementadas pelas operadoras, e aqui também eu quero lembrar que isso fez com que a CGU premiasse esse processo. 93% das operadoras hoje possuem unidades de ouvidoria, e hoje nós temos 99,8% da população de planos de saúde cobertas com ouvidorias. Acesso a informações, então, a tecnologia hoje, não só o portal da agência, né, Facebook, Twitter, YouTube, e temos agora desenvolvidos aplicativos dentro dos smartphones para que o acesso à informação do beneficiário possa ser melhorado. Temos a preocupação de promover ações para acompanhar o que aqui já foi dito. Nós tivemos um grande ganho na sociedade, que foi uma maior sobrevida. Aliás, o marco regulatório, não só da saúde suplementar, como, né, do próprio Sistema Único de Saúde, quando foi estabelecido, né, nós tínhamos uma sobrevida em torno de 60 a 65 anos. E hoje temos uma sobrevida de 75 anos. O perfil epidemiológico dessa população se alterou. A forma com que nós temos que abordar e tratar essa sociedade é diferente. Então, nós temos que focar não só a doença, mas a prevenção, a promoção à saúde. E o órgão regulador tem olhado para isso. São projetos como o do idoso bem cuidado, o projeto do parto adequado, e eu faço o comparativo de há 30 anos atrás, 35 anos atrás, quando eu comecei a minha atividade como pediatra, as mães não gostavam de amamentar. Não gostavam de, né,
proporcionar ao seu filho o que elas jamais poderão proporcionar. E hoje nós temos uma situação semelhante com parto adequado. O estímulo que nós temos que dar ao parto normal. O projeto que agora, essa semana, o órgão regulador lançou da Oncorrede, de que forma nós vamos abordar os pacientes de oncologia. O projeto de Sorrir, muitas das patologias começam, né, pela a porta de entrada oral. Eu estou finalizando, desculpa aí, o fortalecimento do intercâmbio institucional, então os acordos de cooperação firmados com entidades de defesa do consumidor, com os tribunais de justiça, com o Conselho Nacional de Justiça e desembargador Luiz Felipe. Eu não posso jamais esquecer do seu irmão, desembargador Paulo Salomão. E ministro Fux sabe, né, do que ele foi, que eu digo, para a saúde, e que nos deu a oportunidade, primeiro, de estreitar a nossa relação. Segundo, de começar o projeto dos NATs, que hoje é desenvolvido no CNJ, e trazer a aproximação dos profissionais da área da saúde, né, com os profissionais da área do direito. A você, né, desculpa, meu caro ministro Luiz Felipe, eu jamais posso esquecer, como operador da saúde, o que o seu irmão fez para nós. E que os mais jovens aqui têm que saber disso. Tá certo? A cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça, a troca de informações técnicas e judiciais viabiliza a solução célere dos conflitos entre os beneficiários e operadoras, sem a necessidade de instauração de demandas judiciais. A implementação do próprio Sistema Nacional de Mediação Digital. São as duas últimas mensagens, não do Drummond de novo, mas a primeira, essa eu construí com o ministro Miguel Reale, que é preciso termos em mente que os serviços de saúde e os médicos não podem assegurar a cura, mas sim comprometer-se a empreender todos os esforços, colocando todos os recursos humanos e materiais na busca do objetivo almejado, que é a prevenção, a manutenção e a recuperação da saúde dos seus clientes. E, finalmente, o Brasil vive um momento em que o diálogo entre todos os atores, entre todas a sociedade, e principalmente na área da saúde, tem que proporcionar a construção conjunta do aperfeiçoamento do marco regulatório, que é fundamental para o alcance da segurança jurídica, da previsibilidade e da sustentabilidade do sistema de saúde do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Carlos. Eu peço, por favor, que ocupe o seu lugar e eu convido a retornar ao palco os senhores ministros Luiz Fux e Luiz Felipe Salomão. E para moderar o debate, eu convido ao palco também o senhor Alessandro Acaiaba de Toledo, presidente da ANAB. Eu quero aproveitar para fazer dar um recado aqui, que no dia 14 agora de outubro sai um caderno especial no jornal Estado de São Paulo sobre este evento aqui. Então, dia 14 de outubro. Obrigado. Boa tarde. Bom, tivemos aqui, eu como até militante do direito, eu diria que foi muito mais do que uma palestra, foi uma aula fundamental para o nosso dia a dia, quem milita na área da saúde. Ministro Fux, com um extremo brilhantismo, com uma assertividade sem igual, conseguiu com bastante clareza desenvolver um raciocínio que tenho certeza que tem que servir de lição para todos nós. O ministro Luiz Felipe Salomão também trouxe aí importantes informações sobre a questão da judicialização e a jurisprudência no STJ a respeito, nos colocando também uma visão de preocupação
em relação a julgamentos que acabam abarcando a questão do dano moral e que isto não necessariamente seja devido em determinadas situações e o que pode também provocar um colapso financeiro nas operadoras. E o doutor José Carlos Abraão também trazendo aí informações muito importantes sobre as questões da saúde suplementar, em específico na regulação, o dia a dia, trazendo aí todos os dados do setor. Bom, a ideia aqui é que a gente fizesse um bate-papo, rápido, temos aí 18 minutos e 40 segundos, e eu recebi de pronto aqui algumas perguntas da plateia, e eu queria oferecer elas para comentários dos senhores, e fiquem à vontade, aqueles que se sentirem mais obrigados a responder. Doutor Zé Carlos Abrão, tem aqui uma pergunta muito preocupante em relação, que sabemos que, no caso dos planos coletivos por adesão, você tem a figura do consumidor na qualidade de filiado a uma associação, que tem a sua associação, entidade e classe para defendê-lo, os seus direitos e interesses perante a operadora, no caso, ou através de uma administradora de benefícios. No caso das empresas, os empregados têm a empresa em si para fazer isso. Nos planos de pequena e média empresa, com um número de vidas bem menor, nós sabemos que aí, muitas vezes, dá aso até a uma condição de um plano individual. Nessas circunstâncias, para o plano PME, há alguma regulamentação vindo pela ANS para garantir que esses consumidores, seja eles garantidos os seus direitos frente às operadoras? A regulação tem estado num processo de aperfeiçoamento contínuo, né? E para isso existem as câmaras, existem as consultas públicas, né? E o próprio processo, né, não só da 196, que tem, né, se aperfeiçoado. Especificamente, os PMEs têm sido discutidos, né, as suas variações hoje, os seus números, para que possa se dar garantias ao consumidor. O consumidor tem que receber o que ele contrata. E esse tem sido o foco do órgão regulador. Essas ações têm todas sido promovidas e discutidas com seus técnicos, né, discutidas com a sociedade e discutidas com os players, para que possa promover segurança para o beneficiário. Perfeito. Os senhores querem algum comentário acerca do assunto? Tá, ok. Ministro Fux, a pergunta é a seguinte: a regulação admite a contratação de plano coletivo por adesão somente ao indivíduo vinculado a uma associação profissional, além de sindicatos e federações. A agência pode restringir ou determinar quais indivíduos podem se vincular a essa associação? Primeira pergunta. E, na sequência, qual o limite de atuação entre o órgão regulador neste caso? Bom, nós já acostumados aos debates e palestras, às vezes nós nos deparamos com perguntas e, às vezes, nos deparamos com consultas. Então, essas consultas, elas nos geram um certo desconforto. Mas, abstratamente, considerada a colocação, eu diria que o Supremo Tribunal Federal ele tem reconhecido entidades de cunho nacional sem uma especificação de categoria profissional. Porque, exatamente, sob a ótica abstrata do direito fundamental a se associar, que é um consectário da liberdade de associação, não se pode, como eu disse, nesse afã de regular, muito embora seja reconhecida a constitucionalidade do poder normativo da agência reguladora, não se pode atingir o núcleo essencial da liberdade de associação, que é exatamente o direito de filiar-se e o direito de aderir. Eu vejo com muita dificuldade uma normação secundária impedir uma adesão sem perpassar pelo crivo da violação à liberdade de associação. Mas
O direito é aquilo que os tribunais dizem que é. Eu não sou o Supremo. Eu sou aqui um convidado expondo o meu ponto de vista. Muito obrigado. Algum comentário, doutor Zé Carlos? Tá ok. Tá ok. Agora, para o ministro Luiz Felipe Salomão. Aqui tem uma questão sobre regulação, mas que também pode ter um desfecho interessante aí, no que diz respeito ao judiciário, né? A regulação do setor privado de saúde estabelece regras de atuação apenas para as operadoras. No entanto, o setor abrange diversos agentes em sua cadeia produtiva, como médicos, hospitais, laboratórios, clínicas, indústria de materiais e medicamentos e até o próprio consumidor. Para garantir o equilíbrio do setor, não seria necessário ampliar o escopo da regulação? O senhor concorda que o crescente nível de judicialização da saúde se deve a essa incoerência da regulação brasileira? É uma pergunta bem interessante, né? Porque justamente permite a gente abordar aqui um tema que eu acho que, dentro da judicialização, faltou. O ministro Fux e eu somos juízes de carreira. Quantas e quantas vezes na nossa vida lá, como juiz, no interior, ou até mesmo na capital, em plantões, nós nos deparamos com uma situação onde alguém pede uma internação, onde alguém pede que uma internação, por exemplo, numa UTI, em que nós sabemos que a nossa determinação vai significar a retirada de outra pessoa da UTI com a nossa determinação, o que é uma... Mas a situação está ali na nossa frente e o juiz, às vezes, se depara com essa escolha, que é uma escolha nada agradável, que é uma escolha muito tormentosa. Aí é que entra o papel, doutor Alessandro, da jurisprudência e dos precedentes, para justamente estabelecer requisitos objetivos para que o juiz lá da ponta possa ter conforto ao decidir. Se ele tiver as balizas da jurisprudência do Supremo, da atuação do STJ, e agora o novo CPC tem um capítulo diferenciado justamente para estabelecer a força dos precedentes, o que vai gerar até um instrumento, uma forma de atacar ou combater a decisão por via de reclamação, você já sobe direto e já obtém a sua tutela. Então, deu muita força, carregou muita força para os precedentes. Daí a importância da atuação dos tribunais. Então, só para explicar, nessa área, nesse setor tão regulado, que é o setor da saúde, que obedece regras de regência e tal, o que acontece é que tem muitas relações laterais, um plexo de relações, como eu disse aqui, que envolvem outros setores, interconecta com outros setores, o médico. Tanto isso é verdade, por exemplo, que a atuação do médico lá na ponta, se for defeituosa, vai gerar responsabilização em cadeia do plano, do hospital, de todos os outros que atuam ali, porque isso estabelece uma espécie de solidariedade entre todos da cadeia. Então, há uma importância desses precedentes. O que nós precisamos agora é olhar para isso, e só a visão de quem está no Supremo Tribunal Federal, num Tribunal Superior, tem uma visão nacional e uma visão mais com o pé no chão, porque o que acontece? Nós temos que olhar os impactos econômicos de cada decisão. Cada hora que se determina uma ampliação de uma determinada cobertura para uma determinada doença, aquilo que eu chamei de profundidade nela, aquilo tem uma implicação, tem um impacto no equilíbrio de todo um grupo de pessoas atendidas. Eu acho que os senhores sabem disso muito melhor do que eu. Então, é preciso olhar para isso com essa visão das consequências de cada decisão e fornecer conforto para o juiz que está lá na ponta decidir. Essa é uma questão. A segunda, investir nesses fóruns, nesse fórum do CNJ, nesses fóruns de discussão e de solução de problemas extrajudicialmente, não carregar para o judiciário essa responsabilidade. Nós não somos forjados para isso, nós estamos sendo chamados a decidir questões que não deveriam estar afetas ao judiciário. Essa judicialização das relações sociais, dentre elas a saúde, é uma judicialização onde
é forçada. Nós precisamos encontrar soluções para só deixar para ir para o judiciário aquilo que realmente tem que estar no judiciário. Daí entra um ombudsman, daí entra o mediador privado, daí entra os fóruns do CNJ e de todos os tribunais de justiça. É importante investir nessa forma de solução. Sobre esse ângulo, eu gostaria de fazer uma rápida intervenção, até porque o ministro Luiz Felipe Salomão discorreu com muita profundidade sobre esse problema que perpassa pelo judiciário. O velho processualista, o professor Piero Calamandrei, dizia que realmente a justiça era a ponte por onde passavam todas as misérias e todas as aberrações. Se existe um setor que leva o juiz a empreender escolhas trágicas, é esse setor da saúde. Esse setor da saúde é um setor sensível, porque os juízes são seres humanos. Debaixo daquela toga bate o coração de um homem. Sentença vem de sensibilidade, vem de sentido. Então, nós somos humanos. Nós precisamos dos subsídios das áreas específicas. Se o remédio ele é eficiente, se pelo menos o remédio traz uma esperança. E aqui, é verdade, eu entendo assim que esses estudos filosóficos e essas passagens espirituais e poéticas representam muito daquilo que alimenta a nossa saúde mental. Então, por isso, realmente, esses pensamentos que transcendem ao positivismo, eles nos auxiliam muito a decidir. E aqui foi trazida uma imagem que me toca muito ao coração, que era o irmão do ministro Luiz Felipe, foi um dileto amigo da minha vida. Ele ficou doente, ele faleceu, e quando ele faleceu, eu ficava me indagando algumas coisas. Pessoa boa, um amigo tão querido, enfim. E naquela oportunidade, eu li um livro, do qual eu consegui extrair uma carta que eu plastifiquei e entreguei para ele durante o período da doença, que ele sobreviveu muito tempo com aquela doença. E essa obra era de um professor prêmio Nobel de Medicina, médico UTIsta. O nome do livro era Anatomia da Esperança. E ele dizia que a fé era o coração da cura. Ora, se um prêmio Nobel de Medicina diz que a esperança é o coração da cura, como é que nós, juízes, homens sensíveis por natureza, a Carta de 7 Partidas dizia isso, os juízes devem ser homens sensíveis e saber direito, se possível. Então, nós, homens sensíveis, como é que nós vamos desprezar um tratamento que possa trazer esperança? Não é um tratamento ineficiente experimental, que possa trazer esperança. Então, eu concordo com o ministro Luiz Felipe Salomão. Nós precisamos, por falta de capacidade institucional, de conhecimento enciclopédico, nós já temos que saber, por dever de ofício, mais de 100 mil artigos de lei. Quer dizer, nós não podemos conhecer medicina também. Então, nós precisamos do subsídio do setor de saúde, da agência, e a saída é exatamente essa. É o debate plural, no livre mercado de ideias entre as agências e a sociedade, para que nós possamos ter um critério seguro para decidir. E, às vezes, a gente tem que decidir rápido. Eu queria tirar um pouco desse momento que eu acabei ficando emocionado, dessa fala do ministro Luiz Felipe, dizer assim, nós somos juízes de carreira. É porque nós tivemos concurso, passamos por todas as instâncias. Mas hoje eu descobri que nós também somos palestrantes de carreira. Porque eu ficava olhando para aquele cronômetro, me sentia o Usain Bolt acadêmico. Tive que vencer. Então, somos também palestrantes de carreira. Como o Usain Bolt acadêmico, eu diria que o senhor é medalha de ouro também. Muito obrigado pela brilhante explanação dos senhores aqui. E já advertido aqui corretamente pelo senhor, eu estou tentando evitar consultas ao invés de perguntas. Eu vou passar aqui uma pergunta aqui para o doutor José Carlos Abrão. As operadoras enfrentam um problema que coloca em xeque a sustentabilidade do setor. A desproporcionalidade das multas em relação a atos infracionais cometidos. Uma penalidade relativa a uma falha administrativa, como o envio fora do prazo de uma carteirinha do plano, que custa R$ 5,00,
pode chegar a uma multa de R$ 60 mil. Sabemos que o consumidor não é beneficiado pela arrecadação destas multas. Além disso, o consumidor pode ser onerado quando da aplicação do reajuste do seu plano de saúde, porque os valores das multas poderão ser considerados como um dos ofensores para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo. Pergunta: não há uma desproporcionalidade entre o objeto de cada autuação e a multa aplicada, como, por exemplo, neste caso? O valor arrecadado pela ANS com estas multas milionárias não deveria ser revertido para melhorias do setor ou a favor dos consumidores? Bem, primeiro, eu estou hoje na missão, né, de regulador e de cumprir a lei, quanto mais perante dois magistrados. Então, a precificação e a dosimetria das multas foi estabelecida há 10 anos atrás. Compete ao órgão regulador executar o cumprimento disso. Então, até o último dia que eu estiver lá, até por toda a minha trajetória de 40 anos de vida, eu irei cumprir o que está na determinação. Sobre a arrecadação, grande parte da arrecadação vai para o Tesouro Nacional. Então, é uma ideia que a sociedade tem que saber, que nem toda a arrecadação do órgão regulador vai para o caixa do órgão regulador. Ressarcimento vai para o Fundo Nacional de Saúde, parte das taxas, das multas vão para o caixa do Tesouro Nacional, e essa é a forma. Eu, particularmente, né, sou sempre defensor do diálogo, tá, e da construção e aperfeiçoamento do marco regulatório. Para isso, eu trouxe até aquela última lâmina falando disso. Agora, o que está na lei, eu tenho que cumprir. Apenas, sem querer, obviamente, insistir muito nesse assunto, mas também é competência da agência ter avanços na regulação vigente. Haveria algum tipo de proposta para que essa situação, dessa desproporcionalidade de multas, até porque ela visivelmente tem um ofensor também com o consumidor, que também acaba também, não, como o senhor mesmo disse, não sendo beneficiário até dessa arrecadação, algum tipo de proposta para que isso possa ser modificado? Historicamente, o processo de multas foi estabelecido dentro do órgão regulador, foi normatizado na RN 124 e sofreu processo de aperfeiçoamento agora na Resolução 388. E agora, dentro dessa resolução, que foi construída com o setor como um todo, cabe ao órgão regulador fazê-lo cumprir. Perfeito. Bom, nós temos agora um pouco mais de 1 minuto. Eu queria aproveitar esse tempo, saber dos senhores se querem fazer alguma consideração final, para a gente poder encerrar o debate, e me comprometendo aqui que as perguntas que não foram respondidas serão devidamente encaminhadas aos palestrantes, para que depois e posteriormente respondam. Ministro Fux. É que nós temos também um pequeno compromisso com o Estadão para respondermos algumas perguntas que certamente não serão sobre saúde. Bem, fiquei contente de saber, o Abrão revelou a idade dele, 40 anos, né, que ele falou. Fiquei contente de verificar isso. E, bem, não parece, Abrão, não parece. Muito obrigado, você é meu amigo. Bem, eu quero dizer da minha satisfação de ter vindo aqui. A palestra do ministro Fux foi realmente muito interessante, muito bem acabada. Eu via as anotações que ele fez ali, ele realmente estudou a fundo a matéria, tem a visão hoje muito aprofundada sobre o tema sobre o qual discorreu. O Abraão também, por uma visão do outro lado ali, na questão da agência reguladora, que tem um papel importantíssimo hoje, sobretudo quando se fala em judicialização. Eu acho que a agência tem uma vertente ali, Abraão, para trabalhar isso de uma maneira muito eficiente, muito mais eficiente ainda, para tentar diminuir essa chegada dos processos ao judiciário. E dizer, doutora Alessandra, da minha satisfação, eu recolhi daqui muito ensinamento para a atividade que nós exercemos, a minha e do ministro Fux,
É fundamental essa troca de experiência, esse debate, essa pluralidade de ideias. Isso faz com que a nossa jurisdição seja melhor. Então, eu é que tenho que agradecer. Obrigado. Bom, eu quero primeiro agradecer novamente o Estadão, a MB, a ANAB, agradecer a você, Alessandro, aos ministros Fux e Salomão, eles sabem do carinho, respeito e admiração que eu tenho durante muitos anos. Então, eu estar sentado aqui, podendo ter a audácia de debater com eles, para mim é uma honra muito grande. Agradecer a todos os senhores, nós não somos senhores da razão. Eu, há alguns anos, nessa atividade, né, a gente está falando, eu usava uma lâmina para a saúde o seguinte: desanimar nunca, discordar é salutar, desanimar nunca e perseverar sempre, né? Eu acho que mais do que nunca, o Brasil precisa que a gente, né, tenha esse espírito de perseverar. E a saúde também. Todos nós dependemos da saúde. Agora, todos nós vamos construir uma saúde melhor, com diálogo, com transparência, né, com ética e olhando, né, que o cidadão é a razão da nossa existência e nós, nessa missão hoje, regulamos um bem que não se mensura, que é a vida humana. Então, muito obrigado a todos, foi uma honra, muito obrigado aos senhores que nos ouviram, né, e a gente está à disposição. Obrigado. Bom, o agradecimento aqui também é da ANAB, aqui também é parabenizando o Estadão pelo brilhante evento, a presença importantíssima do ministro Fux, ministro Salomão, do presidente da ANS, Carlos Abraão, e muito obrigado pela paciência de todos os senhores.